Oi, pessoal, eu sou Thaís Polimene, sou apresentadora e curadora aqui do Geração Curto Circuito Podcast. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tô com um brinco vermelho em formato de caju, tô com um macacão preto e uma jaqueta bem colorida, amarela, vermelha, cinza, como se fossem colagens. Eu tô aqui com a Dora Kaufmann, que eu vou fazer a apresentação dela e depois ela vai fazer a audiodescrição dela. A Dora é professora do programa TID da PUC São Paulo, doutora em mídias digitais pela ECA USP, com estágio sanduíche na Université Paris-Sorbonne 4. Possui 2 pós-doutorados na COP UFRJ e no TID PUC-SP. Autora de vários livros, entre eles A Inteligência Artificial Irá Suplantar a Inteligência Humana e Desmistificando a Inteligência Artificial. É também colunista da Época Negócios e colaboradora do Globo e do Valor Econômico. Seja muito bem-vinda, Dora. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês, poder conversar. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, bem lisinho, acho que castanho escuro, estou com óculos, não necessariamente eu uso óculos, mas agora eu estou com óculos grandão e acho que é isso. Tá com colar. Estou com colar, estou com uma blusa preta e estou com um colar e o meu brinco quase não aparece, é pequenininho, diferente do dela, que é grandão. É grande, amo brincos grandes. Nossa, Dora, a gente estava comentando, né, que eu vi o seu currículo e você começou na área de finanças e hoje você trabalha com inteligência artificial. Como que foram, assim, essas transições de carreira? Olha, eu brinco que, na verdade, a inteligência artificial é multidisciplinar, né? Você, para entender, de fato, a inteligência artificial, hoje, essa tecnologia, você precisa de conhecimentos múltiplos. E eu sou a própria multidisciplinaridade. Na verdade, eu comecei, comecei com o mercado financeiro, comecei antes com pesquisa, depois eu fui do mercado financeiro, depois eu fui sócia de empresas na área de marketing, depois, aí tem o quê? Mais cerca de 13 anos que eu voltei para a academia, que era o meu sonho. Aí eu fiz o mestrado, doutorado, eu fiz os 2 pós-doc, fiz tudo desses anos. E eu estudei, o meu objeto de estudo, como se fala, né, na academia, o que eu fazia pesquisa, que foi o meu doutorado e tudo, era nas mídias digitais. Aí tem que ser mais ou menos 8 anos, um pouco mais de 8 anos. Eu juro que eu não me lembro o que foi que me fez pensar que a inteligência artificial mudar o mundo e eu queria estudar essa tecnologia. E desde então é o que eu escrevo, é o que eu penso, é o que eu leio, é o que eu falo. Pois é. Eu brinco que eu fui criada na minha família para ter opinião sobre tudo. Então eu tenho, de fato, opinião sobre tudo. Mesmo que seja uma bobagem, minha opinião, mas eu tenho. Mas isso só no privado. Publicamente eu só falo de inteligência artificial, que é o que eu realmente estudo. E tem interesse, né, por tudo. Eu acho que ter opinião também significa ter interesse também, né? E como um pouco também que a gente estava conversando antes, é sempre engraçado falar século passado, mas de fato, século passado, a especialização foi um século que dominou a especialização, né? Então, as pessoas no mercado de trabalho eram valorizadas quem estava há 10, 15, 20 anos fazendo aquela mesma coisa. Hoje, no século XXI, isso é exatamente o oposto, né? Porque a velocidade de transformação das mesmas funções, né? Não é só que tem novas funções, isso sem dúvida tem, mas as mesmas funções que têm o mesmo nome, a maneira como você exerce aquela função está se modificando todo o tempo. Então, você precisa de pessoas que tenham capacidade de adaptação. Né? Então, é o que se diz a mobilidade. Ter mobilidade dentro do mercado de trabalho. Poder estar fazendo hoje uma função, amanhã está em outra, ou mesmo conseguir lidar com as mudanças na própria função. Então, nós estamos numa época que é o contrário. A valorização, hoje, quem está 10, 20, 15 anos fazendo a mesma coisa não é tão valorizado quanto era o século passado. Hoje precisa dessas pessoas, a capacidade de mudar. Porque o mercado está mudando, a característica do mercado de trabalho. E você percebe que essa geração gosta mais mesmo dessa mudança ou ela sofre com essas mudanças? Não tem dúvida. Gosta, eu acho né? que é o jeito, né? Porque não é só a questão do mercado de trabalho, a vida está se modificando todo o tempo. Então, são pessoas que cresceram nesse ambiente, não tem estabilidade. Né? Na minha geração, quando assim, quando eu era jovem, o que as pessoas pensavam? O sonho era se formar, entrar quer dizer, quem tinha condições, né? Claro,
se formar, entrar num emprego e ficar até se aposentar. Era aquela coisa, não estudava mais, tudo ia aprendendo no local de trabalho e ia se aposentar e ter o plano de aposentadoria da empresa. Hoje não é mais assim, há muitos anos já não é, né? Então, as pessoas, elas querem mudar, elas querem ter novas experiências, tem muito mais facilidade de romper contratos, e não é só contrato de trabalho, contrato de amoroso também, de relacionamento. Né? O amor líquido, né? Ninguém mais fica assim, em situações aguentando se não está gostando, se não está bem. Né? Então, essa instabilidade, né? Isso é a vida hoje. A vida não tem uma coisa dada certa que você vai fazer aquilo até o final. E isso tem um lado muito atraente, agora também não é fácil, né? Não é fácil você lidar com essa instabilidade todo o tempo, essa imprevisibilidade, você não ter um caminho definido. Sim. Assim, sempre tem prós e contras, claro, né? Claro. E depende também da natureza de cada um. Eu acho. Mas eu, assim, pelo que eu acompanho, as pesquisas, inclusive, que são feitas com jovens, né, de 18 a 25, 30 anos, e tem uma preferência. Olha, em 2015, eu passei uns meses em Berlim, lá no Instituto de Pesquisa. E aí tinha lá, grande parte das pessoas que estavam no Instituto eram jovens, e também nos lugares que eu ia, tinha sempre uma concentração de jovens. E eu achava interessante porque perguntava, o que você faz? Nunca me deu uma resposta, eram 5 respostas pelo menos. Eu faço isso, eu estou nessa startup, eu estou fazendo esse projeto, eu estou estudando isso, sempre era um conjunto diversificado. Eu fiquei reparando que, de juro, nenhuma pessoa falou, olha, trabalho nesse lugar, ponto. Que ótimo. É ótimo porque eu tô me identificando com isso. Eu sou um pouco mais velha. Assim, eu sou millennial, né? Sou da geração Y. Mas eu também nunca gostei de fazer só uma coisa. Eu sempre mudei. E aí, quando me perguntou o que eu faço, a minha resposta é, você tá com tempo? É isso, não? Porque eu me formei em publicidade. Hoje eu trabalho mais com jornalismo e eventos do que com publicidade. Fiz curso de psicanálise. Tem uma oferta, tem uma diversidade de oferta muito maior. Dentro de cada profissão, né? Hoje você fala, você é um advogado. Tem 40 milhões de possibilidades de exercer como advogado. Aí você fala, eu sou jornalista, eu sou, médico, eu sou eu sou economista, eu sou qualquer uma das profissões, mesmo as profissões tradicionais, a maneira como você exerce elas são de uma criatividade enorme. O que você faz, o que você pode, quais são as possibilidades, né? É legal a gente falar sobre isso, né? Que toda profissão precisa de criatividade. Não é só, sei lá, comunicação ou arte. Claro, né? Todas. Para você fazer um texto, por exemplo, eu escrevo muito, né? Você tem que ter criatividade, né? Aliás, falando sobre isso, isso é um bom ponto para a gente conversar, porque a inteligência artificial hoje, a técnica, tem uma técnica específica que chama redes neurais profundas, em inglês Deep Learning, ela está por trás de praticamente todas as implementações hoje de inteligência artificial. Esse é um modelo estatístico de probabilidade, né? Então, ela não tem a capacidade de ser criativa. A natureza dessa técnica, ela identifica padrões em grandes volumes de dados. Então, é como se ela fizesse um resumão de tudo que já foi publicado, né? Então, ela não é capaz de ter um pensamento diferente, de ter um olhar diferente, de ter um argumento novo, né? Então, a questão da criatividade, hoje, eu já escrevi também várias vezes sobre isso, porque eu acho que se confunde o inédito com criativo. O que ela produz, você pega, por exemplo, o Midjourney, não sei se você conhece. Midjourney. Nossa, são lindas, né? Uma solução que produz imagens de inteligência artificial da categoria IA generativa. Essa técnica ela tem 2 categorias, IA preditiva e a generativa. A IA generativa é que gera, como diz o nome, né? Texto, imagem, código, vídeo. Então, ela gera, por exemplo, com o Midjourney, ela gera uma imagem, ou como o ChatGPT gera um texto. São inéditos, no sentido que nunca teve aquela imagem igual e nunca teve aquele texto igual, mas não são criativos.
Então, a criatividade está com o ser humano, é prerrogativa, é um atributo específico hoje, no estágio que está a inteligência artificial, do ser humano. Então, tudo que você faz, se você quer fazer diferente, porque também tem uma característica muito forte hoje em dia, que tem a ver com as tecnologias digitais em geral, mas também tem muito fortemente a ver com a inteligência artificial. O básico está dominado. Né? Então, não adianta você competir com o básico, em qualquer profissão. Tá. O básico está dominado e a tecnologia vai fazer cada vez melhor. Então, se você quer um texto básico, eu quero lá um texto de um e-mail marketing, sei lá, nem sei se ainda se manda e-mail marketing. Sim, newsletter, né, que o pessoal faz mais. Aí, se você quer uma imagem, uma logo básica, né, a inteligência artificial generativa vai fazer. Né? Então, o que você tem que se capacitar é para fazer o que não é o básico. Tá. Entendeu? Aí vem a sua criatividade, onde é que você, como ser humano, está acrescentando aquilo que a inteligência artificial hoje não consegue fazer. Né? Então, pode ser escrever um texto. Por exemplo, eu já fiz várias, até mesmo como exercício meu. Eu ponho lá no prompt e peço o ChatGPT. Eu falo o ChatGPT que é o mais popular, mas tem várias outras opções. Aí você põe lá o texto e pede. Eu nunca usei o texto, eu te juro. Por quê? Porque o texto que ele produz, quando eu acabo de ler, eu nem me lembro o que estava, porque é o óbvio, é aquilo que já foi falado. Né? E eu tento, por exemplo, quando eu escrevo, eu tento sempre ter um argumento diferente, uma abordagem diferente, trazer conexões entre informações de uma maneira diferente, conectar, né, informações de uma outra forma. E é isso que por isso que eu falo, a criatividade não tem a ver, concordo plenamente com o que você falou, só com a arte, com a cultura. Para eu escrever um texto, você tem que ser criativo. Né? Você tem que sempre pensar... Por que razão alguém vai ler o seu texto? Por que razão alguém vai ver a sua imagem? Por que razão? Né? Tem que ser que acrescente alguma coisa para quem está, para o seu leitor, para quem está vendo a sua imagem. Para acrescentar alguma coisa nova, você tem que você tem que propor alguma coisa nova. Claro. Isso me lembrou que eu fui no Web Summit aqui do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? E aí... O tema principal foi inteligência artificial. Não é? Você foi também? Fui, no último fui. Então, eles sempre falam, né, de inteligência artificial. E eu acho que a preocupação que eu percebi a inteligência artificial vai roubar o emprego. Sempre me perguntam isso. Então, é isso. Vai roubar, depende do que você faz. Tá. Gente, se você faz... O que a gente está vivendo hoje? Hoje, a gente está vivendo o que se chama, com inteligência artificial, se chama assim, automação inteligente. Tá. Né? Mas é uma expansão do que já está em curso desde meados do século passado, cada vez mais acelerado, o que se chama a automação programada. Então, por exemplo, um exemplo. Nós tínhamos, no final do século passado, no começo desse, nós tínhamos 4 setores no Brasil que tinham a maior taxa de empregabilidade. O que é isso? Setores que empregavam o maior número de pessoas, que era a indústria automobilística, o varejo financeiro, que são os bancos, né? Em 1986, por exemplo, o mercado bancário brasileiro tinha 900 mil bancários. Né? E o governo. Tá. A automação foi reduzindo esse... Né? O bancário, eu sei o número, era 900 mil em 1986, hoje tem em torno de 300 mil. Isso porque tem um custo desmobilizar as agências. Porque a própria... Febraban, que é a Federação dos Bancos, diz que mais ou menos, eu não me lembro exato, mas era entre 94%, 95%, 96% por aí das pessoas acessam suas contas bancárias virtualmente. Né? Não vão mais na agência. Exato. Então, todo esse processo de automação não tem a ver com inteligência artificial. Foi automação, o que se fala automação programada. Se você entrar hoje, por exemplo, no YouTube, como é que se faz um carro? Você vai ver que são máquinas fazendo uma máquina. Tá, praticamente verdade. tem pouca gente. Né? Isso que já foi a indústria entre as 4 que mais empregava pessoas. Então, esse processo já tem custo. O que está acontecendo agora? A inteligência artificial, o que se chama, como eu disse, a automação programada, a automação inteligente, ela está entrando em áreas que a automação programada não entrava, áreas cognitivas. Né? Entendi. Então, mas eu não vejo nenhum indício
de que tem profissões acabando. Não estou dizendo que vai acabar ou não, estou dizendo que hoje, nesse momento, do estágio que está a inteligência artificial, eu não vejo nenhuma profissão acabando. Agora, o que está sendo automatizado são funções, tarefas em todas as profissões. É como eu disse antes, certo. O básico vai sendo dominado. Então, cada um... Eu fiz um tempo atrás esse exercício, eu até esquecido recentemente. Não, semana passada que eu comecei a pensar de novo nesse exercício, porque ele funciona. Cada um chegar na sua atividade e fazer, escrevendo tudo que faz. Aí, quando acabar de fazer tudo que faz, num dia, 2, mas aí dá uma analisada. Em geral, sobra 30% a 40% para não ser automatizada. É isso que você tem que se especializar, porque é isso que vai ficar. O resto não adianta competir. Mais cedo ou mais tarde, né, porque tem um custo, essa automatização, o uso da inteligência artificial, tudo tem um custo, não é simples. Mas isso vai acontecer. Eu acho que é inexorável, porque tem benefícios extraordinários. Então, o que você tem que se preparar é esse 30% a 40% que não tem chance, pelo menos no horizonte assim, próximo, de ser automatizado. Então, isso que eu tenho que me preparar. É exatamente essas questões as novas, o que você vai agregar de diferente, o que você vai trazer, as relações com as pessoas, né? Mesmo que a gente se comunica com o ChatGPT, mas é evidente que não tem nada a ver com a riqueza das relações humanas. Sim, exato. Inclusive, tem pessoas fazendo terapia, né, pelo ChatGPT. Não, tem alguns sistemas, uns aplicativos começou mais forte na época da pandemia, né? As pessoas estavam muito isoladas, tiveram muito impacto, né? Muito sofrimento. Muita gente sofreu muito no mundo inteiro, né? Então, surgiram vários aplicativos, não muitos, mas alguns, mas focado em terapia comportamental. Tá bom. Não é psicanálise. Bem focado. E aí tem toda uma prós e contras, toda uma polêmica na área da psicologia, da saúde. Mas, assim, o fato é que quem defendia falava, bom, as pessoas não estão falando com ninguém, pelo menos tem alguém para conversar e estão melhorando, né? E é isso, comportamental realmente é mais fácil colocar as informações e a partir daquilo... É sempre pensar que aquilo ou nada. Né? Aquilo, exato. Então, se aquilo ajudou a pessoa, é sempre assim. Eu acho que a gente não tem que ter, assim, posições... sou contra, a favor da inteligência artificial. Eu acho que tudo tem que ser... Primeiro que ela existe aí, que está aí e só vai aumentar a disseminação, mas eu acho que depende de como você está usando. Entendeu? Se você vai, por exemplo, fazer um aplicativo desse para achar que vai resolver sua vida, você não vai dar certo. Se você vai com a expectativa... Agora, se você vai... Porque você está ferrado sozinho, por exemplo, na pandemia, sozinho em casa, sofrendo, e de repente tem que te dá uns toques, pode ser que ajuda. Como eu acho que efetivamente, pelo que eu li, ajudou muita gente. Então, assim, tudo... Essa tecnologia, a inteligência artificial, ela não é neutra, como nenhuma tecnologia é neutra, mas ela não é autônoma, né? Então, tudo depende de como nós, humanos, desenvolvemos ela e usamos. Então, você precisa experimentar. Eu falo em todo mundo em geral. Não tem um roteiro assim, o que você deve fazer. Cada um tem que experimentar dentro da sua área, experimentar as possibilidades. E na experimentação você vai descobrindo como é que ela te ajuda, como é que ela te empodera, como se diz uma das palavras da moda. Né? Como é que ela faz você fazer o seu trabalho melhor. Sim. Né? Então, por exemplo, se você é um jornalista, vamos supor, aí você vai ter que escrever, ela te ajuda, porque você não precisa começar do zero. Né? Você vai lá e põe no ChatGPT o prompt, aí ele te dá uma opção de texto, aí depois você põe o outro, aí ele te dá uma outra opção sobre aquele mesmo tema, aí você vai juntando. O que não pode é você usar qualquer que seja a solução de inteligência artificial, ela te mostra você usar como soberano. Isso aqui não vai dar certo. Sempre você tem que olhar, você tem que conhecer o assunto do qual você está interagindo para... Posso dar um exemplo? Lógico. Então, existe essa técnica que eu falei, redes neurais profundas, a diferença em cada uma das funções, né, das soluções, tem a ver com algo que se chama arquitetura. A arquitetura é o senso comum que a gente tem, a arquitetura dessa sala. Como é que você organiza os elementos que estão compondo, por exemplo, essa sala? Então, essa
técnica, ela tem alguns elementos. Depende de como você organizar esses elementos, você tem arquiteturas diferentes. Aí essa técnica serve para soluções diferentes, né? Então, a arquitetura que está por trás do ChatGPT, que chama Transformer, e que está no Gemini também, ela foi desenvolvida porque, desde 2016, o Google começou a usar no produto tradutor, né, lá o Translator, o Google Translate, ele começou a usar inteligência artificial. Em 2017, a área de desenvolvimento, de pesquisa, que chama Google Brand, eles desenvolveram essa arquitetura para aperfeiçoar a tradução. E como eles desenvolveram em código aberto, a OpenAI usou para ser a base do ChatGPT. Por isso que é a base do ChatGPT e do Gemini também, porque o Gemini é do Google. Né? Olha. Então, mas aí, qual é a nossa experiência na tradução? Então, veja só, na tradução do Google é a mesma técnica e a mesma arquitetura que está por trás do ChatGPT. Tá. O que a gente já sabe? Qualquer pessoa já sabe. Nunca vi uma pessoa que não saiba disso, que quando você põe para traduzir, você tem que fazer ajuste. Super. Ninguém, eu nunca vi alguém dizer, alguém adulto, né, que pegou o texto traduzido e mandou para uma situação profissional. Nossa, então, você tem que conhecer um pouco o idioma pelo qual você está traduzindo para fazer os ajustes. Porque tem muitos erros. Muitas vezes tem tradução que se chama ao pé da letra, né? Tem uma forma de falar que o nativo daquele idioma jamais falaria daquela forma sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Então, é a mesma coisa, né? Então, quando a gente está... Então, tem que se lembrar, quando eu estou lidando com o ChatGPT, ou com o Gemini, é a mesma técnica, a mesma arquitetura. Então, é claro que eu também tenho que fazer os ajustes, né? Nossa, então, eu tenho que interagir com o ChatGPT em assuntos que eu conheço. Minimamente, para eu poder avaliar quando está errado, quando não está, o que tem que mudar, o que eu tenho que ajustar. Mas ele é um parceiro para você pensar. Às vezes você, por exemplo, também, você tem que escrever sobre algum assunto. Você põe lá vários artigos, ele faz um resumo, ele é bom. O ChatGPT é bom em fazer resumo. Acho que a melhor coisa que ele é fazer resumo. Aí ele faz um resumo para você. Aí você pega lá vários artigos, ele faz um resumo, já te ajuda para você começar a escrever, entendeu? Então, é tudo assim. Como é que você... O Midjourney, todas as produções interessantes, o artista ficou durante muito tempo, aí faz um prompt, aí faz o outro, aí muda, aí pede diferente, aí vai aperfeiçoando. Né? Então, são elementos, são por suporte, são parceiros, sei lá, não sei qual não tem uma palavra específica, mas são uma ferramentas para ajudar, de ferramenta. Não. Conta pra gente por quê. Mas porque ferramenta é a tradução, o Google traduz tools, que em inglês, né, que se fala tools, em ferramenta. Mas, na verdade, o tools, eu fiz uma pesquisa uma vez para mostrar para os meus alunos. Quando você pesquisa assim, em enciclopédias, o que é tools, é isso, é recursos, é tecnologia. A mim me incomoda chamar um martelo da mesma forma que chama essa tecnologia que é tão sofisticada. Né? Ferramenta é um martelo, uma chave de fenda. Isso aqui é uma tecnologia, um recurso tecnológico. É muito mais do que uma ferramenta. Né? Tem um nível de interferência muito grande. Adorei, nossa, vou mudar também. Eu acho que é isso, porque a gente tem que se mas atualizar, todo mundo fala né? ferramenta, mas é isso, é uma tecnologia com qual você conta para... Se você pensar, bem, Thaís, a vida inteira, os humanos, né, nós sempre produzimos junto com uma tecnologia. Sempre foi. Né? Tem o famoso lá, o 2001, quando pega o martelo e bate, aí tem o primeiro efeito, o fogo. Tudo isso são tecnologias. A escrita, a impressão, a máquina fotográfica, o computador. Antes da IA generativa, tinha e tem um monte de aplicativos para você melhorar o seu texto, para você produzir imagem, né? Tem um conjunto enorme de recursos que você sempre estava disponível. Verdade. As pessoas tiram fotografia aí, profissionalmente, aí tem milhões de aplicativos que você melhora a foto, você enquadra, você muda, você tira o que está atrás, você limpa, você muda a luminosidade. Então isso sempre é uma interação com a tecnologia. Né? Só o computador já é uma interação. Quando a gente tem o Google tradicional, o Google Search,
a gente vai lá e pesquisa, quando a gente vai escrever alguma coisa, tudo isso é a interação que a gente tem com as tecnologias, né? Então, não tem mais nenhuma surpresa. Exato. A diferença é que tem um nível de sofisticação e de sofisticação muito maior essas ofertas que a gente tem hoje de inteligência artificial. A natureza é diferente, como ela funciona, sem dúvida, e o que ela pode contribuir. Mas assim, nunca ninguém produziu sem nada, sem pegar nada de tecnologia, né? Muito menos de um século para cá. Tudo que a gente faz é interagindo. Então, é isso que a gente tem. Agora, da mesma forma que você pega, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é meio chavão, mas eu vou falar porque eu continuo achando que é um bom exemplo, que uma máquina fotográfica, né? O que aconteceu com a fotografia? Os fotógrafos. Todo fotógrafo básico hoje não está conseguindo trabalho, né? E se consegue uma remuneração muito menor. Por quê? Porque as máquinas fotográficas estão uma capacidade enorme. Não precisa nem ser máquina fotográfica, celular. Né? Então, para você tirar foto básica, você não vai pagar para uma pessoa uma fortuna para tirar uma foto básica. Isso que eu falei, o básico está dominado. Tá. Né? Então, o que significa o fotógrafo para sobreviver como fotógrafo? Ele tem que se reinventar. Então, ele tem que pensar que é diferente você usar uma grande máquina, uma máquina ótima, e você ser um fotógrafo. É a maneira como você cria o ambiente, é a luminosidade, é o olhar, é o ângulo que você pega, né? É completamente diferente. Eu tiro as fotos básicas, né? A minha filha fotógrafa é completamente diferente. A foto que ela... É impressionante. Mesmo lugar, a mesma coisa, a foto que ela tira é completamente diferente da minha. Porque é o olhar, né? É o olhar. Né? Então, é isso que funciona. Então, não adianta achar que vai ter um Midjourney e você vai virar um artista. Isso, Não é verdade isso. Isso não vai acontecer. Né? O artista tem que estar em você. Né? Assim como você tem lá o ChatGPT, você não vai escrever um artigo legal para um jornal, para uma revista, um artigo acadêmico, um livro, porque tem o ChatGPT. Se você não tiver essa capacidade, ele não vai fazer nada disso para você. Então, é um pouco assim. Como é que são recursos muito, como eu disse, sofisticados, que podem te ajudar, mas você tem que saber, você tem que entender. Não é como se faz, né? Olha, eu vou fazer uma analogia que eu repito essa analogia, ela não é boa, mas é que nem um carro, né? Você dirige? Olha, já faz uns 8 anos que eu não dirijo. Bom, mas você soube dirigir Soube dirigir, época, mas eu parei por causa de Uber, sabe? Moro no centro. Desde a pandemia eu não tenho carro mais. É isso, a Uber facilita. Exato. Então, mas eu sei dirigir. Sim. Mas eu não sei nem fazer um carro, nem consertar um carro. Né? Mas eu sei a lógica de funcionamento de um carro. Então, por exemplo, se tem um obstáculo, eu sei que eu tenho que desviar. Se eu paro num farol, eu sei que eu tenho que frear e não acelerar. É nesse sentido, né, que eu acho que todo o cidadão do século XXI tem que saber essa lógica. Como é que eu navego com a inteligência artificial? Qual é a lógica? Como é que ela funciona? Né? E essas coisas que eu falei e outras tantas que eu não falei. Né? Então, não espere nada criativo, porque ela identifica padrões em grandes volumes de dados. Então, ela vai fazer, como eu disse, já um resumão. Ela não vai te dar nada criativo. Então, quando você vai entendendo como é que ela funciona, a lógica dela, você vai vendo como é que ela te ajuda, né? Tá. Como é que você vai lidando. Quando a gente fala de inteligência artificial, hoje em dia, né, que as pessoas falam, porque a gente tem inteligência artificial, é a generativa, né? A galera não associa tanto a preditiva à inteligência artificial, né? São as duas, né? Por exemplo, na verdade, há uma diferença também quando eu estou lidando conscientemente com a inteligência artificial ou quando ela está mediando a minha vida e eu não estou sabendo. Por exemplo, todas as plataformas e todos os aplicativos que a gente usa todos esses anos que facilitam a nossa vida, no âmago tem inteligência artificial. Porque e aí é preditiva. Tá. Né? Então, porque são modelos... Por que essas plataformas e esses aplicativos todos, na essência, eles usam inteligência artificial? Porque o modelo de negócios dele é extrair inputs, informações de grandes volumes de dados. Tá. Né?
E aí, a partir daí, fazer previsão. Então, por exemplo, você pega o Facebook, né? Mas serve para qualquer plataforma social, rede social. O Facebook não é uma rede de relacionamento. Ele é uma empresa de mídia. Tá. Né? Como é que você define qual é o setor de atividade? É onde ela gera valor, onde ela faz dinheiro, né? Então, 98% em média da receita, né, do Facebook vem de vender mídia segmentada, hipersegmentada. Então, ela é uma empresa de mídia. Tanto que as empresas de mídia têm muito conflito no mundo, porque como ela não se coloca, não se posiciona o Facebook como uma empresa de mídia, ela não está dentro das regras de empresa de mídia. E as empresas de mídia reclamam corretamente, no meu ponto de vista, porque é isso, é uma desvantagem. Né? Mas o que ela faz é uma empresa de mídia. Então, como é que funciona o modelo é mesmo a essência mesmo da propaganda, só que é propaganda. Ela junta quem quer, o anunciante, com quem vai comprar o seu produto. A diferença é que, como ela tem um conjunto extraordinário de dados, ela conhece, ela tem informações sobre o usuário tão fidedigna ou tão detalhada que ela consegue colocar. Se você vende, por exemplo, vamos supor, pegar uma coisa radical. Eu sou um produtor de um óculos de esqui para esquiar numa montanha específica com aquela luminosidade do sol, sei lá. Estou aqui divagando. Ela vai te colocar em contato com as pessoas que vão naquela montanha. Certo. Entendeu? Então, essa hipersegmentação é que faz com que a valorização dessas todas as plataformas. Então, é onde ela gera dinheiro. Né? Então, para ela poder lidar com esse volume extraordinário de dados, que são o que a gente produz, né? Quando a gente nos relacionamos com o Google, com o Facebook, com o YouTube, com o Midjourney, sei lá... Na Midjourney eu falei errado, mas eu queria falar plataformas. Mas com as plataformas... eu pensei aqui no Waze, que é aquele aplicativo Waze, de mapas, né? Também dessas, Todas. Tá vendo? O Spotify, esse que eu esqueci o nome que eu queria falar. Todos eles. A Netflix, todas essas plataformas, quando a gente relaciona, a gente está gerando dados, né? Tá. Então, são informações sobre o nosso comportamento. Né? Então, então, tem um volume muito grande de informação sobre o nosso comportamento e essas plataformas, elas também não se importam, a personalização não é individualização. Ela não computa os dados meus, seus. Ela coloca a gente no que se chama cluster, num grupo de usuários com perfil afim. Né? No Netflix é o grupo de assinantes com perfil semelhante. Então, é sempre assim. Então, aumenta o número de dados, porque não é só o meu, é todo mundo que é meu assinante com perfil parecido com o meu, ou que é usuário da rede social, que é perfil parecido. Tá. Então, essa técnica, que, como eu falei, que permeia praticamente tudo, que é o modelo estatístico de probabilidade, é o único modelo estatístico capaz de lidar com grandes volumes de dados. Então, toda vez que você tem um modelo de negócio que lida com grandes volumes de dados, volumes extraordinários de dados, com certeza está junto à inteligência artificial. Tá. O algoritmo, que é uma palavra que a gente tem ouvido muito, está relacionado, então, à inteligência artificial? Olha, o algoritmo é uma matemática, né? Na verdade, o algoritmo foi criado no século IX. Toda programação é feita por algoritmo. O que é um algoritmo? Ele te dá o passo a passo, o que vai seguir, né, um sistema maquínico. É a linguagem da máquina. Quando se faz uma programação, que não tem nada a ver com inteligência artificial, programação normal de sistemas, você usa algoritmo, porque é através do algoritmo que você vai dizer quais são o caminho. Tem uma comparação que eu não gosto, mas também serve para pensar a lógica. É que nem uma receita de bolo, né? Ela vai te dando os passos que você vai seguir. Por que não é boa? É porque a receita de bolo não é certinha. Quando fala assim, você pega uma caneca de açúcar e eu pego uma caneca. Nunca vai ser a mesma caneca. Exato. Exatamente a mesma não vai ser. Mas quando você está fazendo um programa ou desenvolvendo um sistema de inteligência artificial, tem que ser certinho. Né? Então, o algoritmo é isso, ele te dá isso. O que a gente está falando que é o algoritmo de inteligência artificial. Porque você está
igual a programação, nesse sentido, você está desenvolvendo um sistema que você tem que se comunicar com a máquina. A máquina tem que te entender. Tá. Então, a linguagem matemática são os algoritmos. Tá, ótimo, entendi. Então, tem algoritmo, a programação sempre tem algoritmo. Agora, o que a gente tem é algoritmo de inteligência artificial. Então, tem tudo. Os algoritmos de inteligência artificial são por trás dos sistemas. Quanto mais complexo o sistema, mais algoritmos de inteligência artificial ele tem. Porque ele precisa completar a complexidade da função que ele vai exercer. Se é um sistema mais simples, ele tem menos algoritmos, porque tem menos decisões a serem tomadas, caminhos a serem seguidos. Tá. O seu mestrado e doutorado foi sobre redes sociais, né? Redes digitais, né? Tecnologias digitais. E você percebe que tem tido muita transformação de quando você estudou para agora? Tem muita transformação. Na verdade, é isso. É o uso, é essa técnica que permite extrair grandes volumes, lidar com esses grandes volumes de informação. Quer dizer, na minha visão, na minha opinião, a inteligência artificial está disseminando porque... O que acontece hoje? Vamos voltar um pouquinho. Nós, pessoas, organizações, sempre tomamos decisão. Quando a gente precisa tomar uma decisão, o que a gente busca? Fala aí. Informação, exatamente. Sempre foi assim, né? Eu estou abstraindo as emoções, os sentimentos, o inconsciente. Estou falando racionalmente. Eu tenho que decidir qualquer coisa. Eu sou convidado para uma festa, eu tenho que decidir a escola do meu filho, qualquer coisa que eu tenho que decidir, eu busco informação. Quanto mais importante a informação, mais... E não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma organização, não tem nenhuma atividade econômica que não funcione assim. Precisa ter informação, senão não consegue fazer nada, não sabe quando vai produzir, nem como, nem nada. Né? Então, o que foi se desenvolvendo ao longo desses últimos 30 anos, pelo menos? Um pouco mais de 3 décadas. São modelos estatísticos. Né? Então, com base na informação, você faz previsão. Porque é assim também que a gente funciona. Né? Todo tempo a gente está fazendo previsão. Você vai para um lugar, aí você já faz previsão. Quanto tempo vai demorar para chegar lá? Quando você chama o Uber, né? Se você vai chamar o Uber para chegar, tudo se tá. Aí você é chamado para uma festa, qual vai ser a roupa? Quem vai estar? Será que vai ser legal? Será que não vai estar? Que horas eu vou voltar? Será que eu vou beber? Se eu não vou beber? Se eu vou comer como antes, depois? Todo o tempo, né? Todo o tempo a gente funciona assim, fazendo previsões e tentando montar cenários, né? Aí, se eu fizer isso, vai ser isso. Se eu for por aqui, eu vou chegar, eu vou ver isso, ter essa vantagem. O tempo inteiro nós estamos decidindo assim, né? Tá. É a maneira como a gente decide. Então é assim que a gente e as empresas também funcionam. Então, qual é o novo? O novo é a quantidade extraordinária de dados. Tá. Hoje, toda vez que a gente... Como a gente está fazendo agora, quando a gente está se comunicando, se sociabilizando no ambiente digital ou num dispositivo digital, né, como, por exemplo, um computador ou um celular, nós estamos gerando dados. Então, aí pensa comigo, se eu sempre tomei decisões com base em informação, se agora eu tenho um extraordinário de informações, aí eu penso, poxa, vou ter mais chance de tomar decisão melhor, né? Tá. Porque eu vou ter mais informação. Mas aí qual é o desafio? Qual é a técnica que me permite extrair informações úteis, insights desse conjunto extraordinário de dados? Porque se não tiver uma técnica, ela não me serve para nada. E aí que entra a inteligência artificial. Como eu disse antes, é o único modelo estatístico capaz de lidar com grandes volumes de dados. Tá. Então, o que a gente repara assim, no mercado, como se diz, é gradativamente uma substituição por modelos estatísticos tradicionais por modelos estatísticos habilitados por inteligência artificial, porque são os que permitem você lidar com grandes volumes de dados. Então, você tem a chance... o ser humano não conseguiria. Isso. Não, nem os modelos estatísticos tradicionais conseguem. Tá. O ser humano nem se fala. Mas então, com isso, você consegue... Teoricamente, se você fizer tudo certo, se você interpretar certo, você aumenta a chance de ter decisões melhores. É para ajudar. Para ajudar, né? Se você souber usar. Agora, todo esse sistema ele tem muitos riscos, ele tem muita limitação. Né? Ele é uma técnica muito limitada, com vários problemas, ao mesmo tempo que tem um potencial de trazer benefícios extraordinários, também pode trazer danos igualmente extraordinários, né?
Então, vou dar um exemplo para ver como essa técnica é limitada. É a mesma técnica que está por trás do Netflix, por exemplo, que é uma plataforma que é bastante conhecida. Né? Então, me parece um bom exemplo. Super. Né? Então, tem 2 sistemas de inteligência artificial no Netflix. Um, ele classifica por perfil o portfólio, né, que são os filmes e as séries, e classifica o perfil dos assinantes. Como eu disse antes, coloca os assinantes em clusters, em grupos, com perfis afins, né, que gostam das mesmas coisas, parece que navegou, viu o mesmo... Então, cria lá. Aí vem um outro sistema de inteligência artificial, que, com base no perfil, na classificação do portfólio, da classificação dos assinantes, ele faz a recomendação, que a gente vive isso, todo mundo que está no Netflix, e todas essas plataformas de streaming têm as recomendações, com base na sua experiência e na experiência dos assinantes que têm perfil parecido com você. Ele expande a experiência. E aí, o que é a nossa vivência sempre? Se a gente assiste 3, 4 séries coreanas, o que acontece? Só entra coreano. E às vezes não é por causa da origem, né? E nada a ver. Se fosse de fato... Se ela não tivesse limitações, o que ela deveria identificar? O que tem de comum na série japonesa, chinesa, europeia, americana, canadense, brasileira, que fez com que eu gostei. Mas ela faz uma correlação básica. Então, também vale a pena a gente lembrar isso. E a mesma técnica que está por trás de praticamente tudo que a gente tem hoje de inteligência artificial. Então, se no Netflix ela é tão limitada, ela é limitada em tudo. Exato, tá. E quanto mais sofisticado, mais limitada ela vai ser. Então, também precisa tomar cuidado para entender quais são os potenciais danos, da onde vêm os problemas. Por exemplo, a questão, o viés discriminatório, que é um grande assunto. Mas também não é só as questões éticas, né? Como a parte do viés discriminatório, discriminar pessoas, grupos de pessoas. Mas também é você saber se ela está entregando aquilo que... Porque, em geral, nós, as empresas... Tirando as empresas de tecnologia, elas usam soluções que estão ofertadas no mercado. Então, você também tem que ter a forma de você verificar se ela está entregando aquilo que ela está dizendo que está entregando, que ela se propôs. Então, por exemplo, é um sistema que vai fazer a previsão de quando você precisa fazer a manutenção de um equipamento. Mas... Você tem que saber, você tem que ter condições, você que está contratando aquele sistema, de saber se ela está, de fato, fazendo a previsão correta, né? Então, se ela está, por exemplo, se usa muito hoje no mercado, fazer a contratação, parte da contratação de RH automatizada, com inteligência artificial. GUP, né? Tem várias possibilidades, mas você... É um pouco parecido com o Netflix. Você também faz o sistema ver o perfil das vagas e o perfil dos candidatos. E a ideia é fazer um match, essa recomendação. Certo. Então, mas você, por exemplo, tem que ter formas quando você usa para saber se um sistema desse que você está usando, que é ofertado no mercado, muitas startups que oferecem, se primeiro não tem um viés discriminatório e depois se ela de fato está selecionando os melhores currículos, porque pode não estar selecionando os melhores currículos, né? Então, todo uso, assim, principalmente, por exemplo, se você está falando na área de saúde, se você está falando de educação, segurança, justiça, o uso mais sensível, você tem que conhecer mais e se preparar a sua empresa. Tem o que se chama a governança de IA, são as diretrizes que vão dizer que perguntas você tem que olhar, o que você tem que investigar, onde pode estar os riscos. Né? É uma tecnologia complexa. Mas é isso. E que abrange todas as áreas, Todas as áreas. Eu desconheço hoje algum setor de atividade que não esteja usando inteligência artificial. Porque todas estão usando cada vez mais os dados, né? Se você pensar assim, quem lança um produto hoje, um serviço, ele vai querer entender qual é o público-alvo. Então, ele vai querer informações. Aí, são essas informações imensas que estão disponíveis. A gente fez... Além do podcast, a gente tem um circuito de bate-papos que a gente vai para várias cidades, assim, do Brasil, para conversar com os jovens sobre profissões. E aí, a gente conseguiu um patrocínio para fazer essa circulação da CNH, da Covabra, por meio do Ministério da Cultura. E a gente foi para o Tocantins. E a gente falou de tecnologia no agro. Inclusive, no agro,
é utilizado também, né? O agro, inclusive, não. Eu não tenho pesquisa sobre isso, mas a minha percepção é que o setor no Brasil que mais está usando inteligência artificial, que mais está usando tecnologia em geral, né? O nível de sofisticação, de maturidade tecnológica do nosso agronegócio, né? É muito forte. E nós somos um dos raros países, se não for o único, que nós temos a vantagem de ter, por causa da questão climática, nós temos 3 safras, né? Então, isso permite experimentações muito grandes, porque, em geral, você tem uma safra, e nós temos 3, por causa do clima, né? Não tem essas variações de inverno, verão, né? Aí, verdade, como tem nos Estados Unidos, na Europa. Então, mas é muito sofisticado, e usando, inclusive, inteligência artificial. E os equipamentos, hoje, do agronegócio, dos grandes empresas no agronegócio, os equipamentos vêm com tecnologia embarcada, inclusive com inteligência artificial. Aí, qual é o problema que eu vejo no agronegócio no Brasil? São 2 desafios. Primeiro, acesso à internet no meio rural. E acesso de internet de qualidade. Tem pouco acesso e quando tem, em geral, não é de qualidade. E formação de pessoas, né? Sim. Que consigam lidar. Porque quando você pega um motorista de caminhão, que é a mesma coisa que acontece no agronegócio, porque os equipamentos também estão com tecnologia embarcada. Pega um motorista de caminhão, ele dirige caminhão há 10, 15, 20 anos, caminhão de carga, né, transportador, dirige super bem. O que está acontecendo agora? Os caminhões estão vindo com tecnologia embarcada, então, inclusive inteligência artificial. Mas aquele motorista que dirige super bem, ele não consegue entender o que essa tecnologia embarcada entrega e como lidar com ela. Então, até pouco tempo que eu fiz um projeto, uma consultoria, as grandes empresas de transporte no Brasil estavam tendo que contratar alguém que fizesse a ponte. Né? Mas isso porque essa tecnologia é para você reduzir custo. De repente, você tem um custo extra porque o motorista não tem formação para entender. Tudo tem exceção, mas estou falando em geral para entender. Então, essa nova interface entre homem e máquina hoje que é para mim, eu acho que é um dos maiores desafios. Tudo hoje. Você pega hoje as cirurgias, por exemplo, quase nenhuma abre o corpo humano. Feito por aparelhos. Né? Então, mas se você pensar, a formação do médico, as escolas de medicina nunca tiveram áreas de tecnologia, disciplinas de tecnologia. Né? Então, se você pega hoje a justiça brasileira, o Conselho Nacional de Justiça tem um dos trabalhos mais bonitos que eu vejo, assim, de ter catalogado quais são os sistemas de inteligência artificial que estão sendo usados na justiça, nos estados, nos municípios, na Justiça Federal. Então, hoje, por exemplo, já há alguns anos, todos os processos que entram novos na justiça, eles entram digitalizados. Né? Então, você tem todo um conjunto de tecnologias, não é só inteligência artificial. Então, se você não souber lidar... e se você vai pega os professores. Na época da pandemia, uma dificuldade que teve professores, inclusive da universidade, da pós-graduação, de dar aula usando o Teams, o Zoom. É verdade. Muita dificuldade. Era uma coisa mais básica. Então, se você pegar todas as profissões, elas estão mudando essa interface com a tecnologia. E com a inteligência artificial fica mais complexo. Então, como é que você lida com isso? Né? Como é que você faz? Como é que você aprende a romper com essa barreira? Isso, que é a grande barreira, sabe qual é que eu vejo? É o medo. É o medo. É sempre assim. Mas o medo de utilizar o medo de tudo. O ser humano, o que trava a gente é o medo, né? Para qualquer coisa na vida, sempre foi. O medo não é fácil lidar com o medo, porque o medo faz com que você tem medo. O medo, no caso da inteligência artificial, é medo de lidar com algo que você não entende, é medo de ser substituído, é medo de fazer errado, é medo de que eu não vou conseguir entender. Aí você paralisa, você fala, aquilo vai estar te ameaçando. Né? Aí, diante do medo,
serve para qualquer coisa, para as relações humanas em geral, não tem a ver só com a tecnologia. Você tem duas atitudes, pelo menos. Ou você recua e fica lá no seu medo, ou você enfrenta o seu medo. Claro. E aí, como é que você enfrenta? Quanto mais... Por que você ter mais informações? Por que as empresas buscam ter mais informações e fazer previsão? Porque quando você faz isso, você reduz o risco. É isso. Quanto mais informação e quanto mais eu fizer uma previsão melhor, eu vou reduzir o risco de dar errado. Então, quanto mais você se informa, menor é o risco de dar errado. Isso serve para tudo. Se você conhece alguém, se apaixona por alguém, quanto você conhecer a pessoa, menos chance vai ter de dar errado. Quer dizer, dar errado porque as relações humanas são complicadíssimas. Mas se você conhece a pessoa, você consegue lidar melhor, né, com aquela pessoa, porque você sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Qual é a lógica dela. O que irrita ela, o que ela desarma, né? Você vai aprendendo. As relações humanas são isso. Você vai aprendendo a lidar com as idiosincrasias do outro, né? Então, quanto mais informação, isso serve para tudo. Né? Então, hoje as pessoas estão... bastante eu vejo, com medo, né? É uma coisa que vai ameaça meu trabalho, vai tomar o meu lugar e eu não entendo, não sei como funciona. E aí paralisa. Uma barreira, paralisa. Então, tem que ir, não tem jeito. É inexorável. Você tem que ir lá, encontrar a sua forma e as organizações onde você trabalha né, tem que te ajudar. Eu acho que todas as empresas, organizações, as secretarias todas de Estado, do município, sim, os ministérios, o governo, tem que criar maneiras para capacitar as pessoas, para chegar perto das pessoas. Né? Não são só as pessoas. Eu acho que todo o aparato público e privado tem obrigação nesse sentido. Se eu trabalho num lugar, a empresa onde eu trabalho ela tem a obrigação de me capacitar, de capacitar as pessoas para esse novo mundo. Né? Ótimo. Nossa, chegamos ao final e eu gostei muito assim, da gente ter finalizado com isso, de que a gente não precisa ter medo, é só buscar informação e saber lidar com isso, e se preparar para lidar com algo que todo mundo vai lidar, né? Não existe assim, eu quero trabalhar com inteligência artificial. Não, é isso. Todo mundo vai trabalhar. Uma coisa é você ser o desenvolvedor da tecnologia, aí é uma profissão. Eu, por exemplo, quando eu decidi há 8 anos e pouco me dedicar à inteligência artificial, eu aproveitei que eu fiz engenharia em 1843, e eu também estudo a tecnologia em si, porque o meu campo são os impactos éticos e sociais, mas eu estudo a tecnologia. Eu tenho um mentor nos Estados Unidos, o Davi Geiger, que é o meu mentor da tecnologia. Então, mas eu não sei desenvolver um sistema de inteligência artificial, mas eu entendo como ela funciona, eu sei como o ChatGPT funciona, eu sei como a Midjourney funciona, eu sei o que essa técnica, como é que ela funciona, qual é a lógica, como é que ela... Eu sei o que quando fala o ChatGPT aprendeu, eu sei o que significa isso. Então, eu fui estudando a tecnologia. Porque aí, se você entende, você consegue fazer reflexões melhores. Né? Então, não é que... Eu acho que tem lá as pessoas que vão ser os especialistas em desenvolver tecnologia, mas todo mundo, em algum momento, em breve, vai estar tendo que lidar com a tecnologia funcionalmente. Sim. Né? Então... Hoje a gente lida, por exemplo, a inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral do século XXI, está mudando a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Mas aí você pega uma penúltima, a última foi a computação, a penúltima foi a eletricidade. Como é que a gente lida com a eletricidade? A maneira como a gente lida é muito simples, né? A gente aperta o interruptor, vem a luz, a gente põe na tomada. Mas para lidar com os sistemas, pelo menos hoje, de inteligência artificial, não é tão simples. Né? Você tem que entender com quem você está lidando. Né? Se você não souber, por exemplo, que o ChatGPT vai trazer informações erradas, alucinando, vai trazer coisas que não tem nada a ver. Se você não souber isso, você vai ter problema. O ano passado, teve um advogado nos Estados Unidos, o juiz multou ele em $5.000, que eu achei até pouco. Acho que o principal foi que a reputação dele. Você já viu, eu gosto muito de filmes de julgamento. Sim. Essas séries, filmes de julgamento, né? Tem um monte, eu gosto. Aí, lá nos Estados Unidos, tem fulano contra fulano, né? Isso é a jurisprudência. Porque a lei nos Estados Unidos,
tem lei, mas ela não é tão forte quanto, por exemplo, na Europa e no Brasil. Você vai criando através do que se chama jurisprudência. O juiz, num caso semelhante, tomou essa decisão. Então, isso cria uma referência, né? Então, o advogado pegou num processo na corte, né, lá, defendendo o seu cliente, ele apresentou lá um texto que ele leu e tinha 5 jurisprudências que nunca existiram. Aí foi uma pressão toda, aí ele acabou confessando que ele pediu para o ChatGPT. Não acredito. Aí você vai ver isso, é inacreditável. Confiou juiz, 100%. Porque um juiz, um advogado, não foi uma pessoa sem formação. Né? Um advogado, ele prepara um projeto, ele pede para o ChatGPT, isso ele não tem a menor ideia como funciona o ChatGPT. Aí ele pegou o que o ChatGPT produziu e foi lá frente ao juiz fazer aquela defesa. E tinha as 5 que nunca existiram, foi invenção total, absoluta. Porque ele inventa tudo, ele sempre vai te responder. Em geral, ele vai te responder. Teve uma vez que eu coloquei lá, quem é Thaís Polimene? Ele deu umas informações que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Ele vai, em geral, se não for aqueles assuntos, por exemplo, pedofilia, violência, os assuntos que ele está estabelecido que ele não vai entrar nesse assunto, ou pedir, por exemplo, qual é a receita para que eu tenho uma doença, isso ele não vai. Mas se for essas outras questões assim, ele vai te responder. Se você não sabe que ele pode te responder errado, você... Entendeu? Então, são coisas assim, como é que ele funciona? Não é nada muito complicado, é como é que ele funciona. Aí você tem que ir lá e checar. Porque quando você faz uma pesquisa no Google, que praticamente todo mundo faz, né? O que ele te dá? O Google tradicional. Agora tem o Google Gemini também, que ele te dá o link. Né? Sim. Então, com o link, você faz a sua curadoria. Né? Então, por exemplo, eu estou procurando um assunto, eu quero saber como a mídia internacional, como a mídia em geral tratou aquele assunto. Eu vou lá perto do Google, aí eu procuro os jornais que eu reputo credibilidade. Aí eu já sei que ali a chance de estar correta a informação. Isso. Quando no ChatGPT ele te dá o texto pronto. Né? Então você não sabe de onde tem a informação. Então, aí se você considerar que é correto, porque você não está e não for checar de outras formas, ou não conhecer, você pode estar em maus lençóis. Sim. Né? Então, é essa lógica de saber como é que funciona, quais são os limites, e ir experimentando. E aí você vai descobrindo como é que ele vai te ajudar. E como que não tem outra forma. É a experimentação. Experimentar eu sempre acho ótimo. Mas todas também, as áreas, daqui a um tempo, assim, todas as áreas, hoje já está e vai cada vez ser mais atividade. Então, você precisa conhecer essa lógica, precisa vencer a barreira do medo, precisa ir se aprendendo, entendendo, se informando como é que funciona, experimentando e indo, trazendo isso para facilitar a sua vida. Assim como hoje a gente usa o Waze, né, para facilitar a vida, é a mesma coisa. Claro, no começo, muita gente não sabia. Não, tinha... Era aquele guia. Aquele guia. Pô, que eu não suportei, nunca tive paciência de ver aquele guia. Sim. Então, são tecnologias que te ajudam na vida. Mas você tem que saber como ela funciona. Tá, ótimo. Dora, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, onde te encontra? Olha, eu nas redes sociais eu só ponho meus artigos. Eu não ponho onde eu fui, o que eu fiz, eu não ponho nada. Mas, então, lá no LinkedIn, que é a minha plataforma principal, também eu ponho no Instagram também direto. Mas no LinkedIn eu ponho lá os textos, todos que eu escrevo, e eu respondo todas as pessoas, todos os comentários, nunca eu deixo nenhum comentário, pode ser crítica, elogio, falando mal, o que for, eu sempre discuto, porque, quer dizer, discuto não, eu respondo, eu interajo, né, nesse sentido, porque eu acho que é para isso que eu ponho lá. Muito então, bom. Quem quiser falar comigo, eu acho que o LinkedIn é um grande mailing, né, porque lá na parte privada, você põe lá e você consegue se comunicar. Então, é muito fácil. Bom. Então, eu tenho uma coluna que desde 2019, que tudo que eu escrevo é sobre inteligência artificial. Então, como você falou no início, na Época Negócios, e que todos esses assuntos... Na sexta-feira passada, por exemplo, o tema foi sobre
o Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel de Física e de Química foi ligado fortemente à inteligência artificial e tem várias questões que foram uma surpresa, porque contrariou o que é a tradição, principalmente do Prêmio Nobel de Física. Então, eu escrevi sobre isso. E eu colaboro desde o ano passado mais frequentemente com o Globo e o Valor. Então, aí também é isso. Aí, toda vez que saem os artigos, eu ponho no Instagram e ponho no LinkedIn. Nossa, super rico mesmo o seu Instagram. O LinkedIn, acho que eu ainda não estou conectada com você, vou me conectar lá. Mas é isso. E também participo, né? É sempre um prazer, sempre me chamo, eu participo porque eu... Sim, eu ouvi vários podcasts que você eu sinto que é uma missão minha assim, facilitar o entendimento dessa tecnologia, desmistificar, é o título do meu último livro, né? Sim. Desmistificando a inteligência artificial. É isso mesmo, falar para desmistificar, as pessoas saberem o que é, como é que funciona um pouco, e eu vou contribuindo. Então, estou sempre... eu sou evangelizadora desse assunto. Sim, nossa, você faz muito bem. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada a você pelo convite e pela conversa. Imagina, a gente também está aí nas redes sociais, pessoal, nas mídias sociais, né? Geração Curto Circuito, TikTok, Instagram, e Thaís Polimene também, TikTok, Instagram. Obrigada para todo mundo. Muito obrigada, Dora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.